Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense, com mais informação, com mais cultura, com mais literatura, com mais artes. Porque aqui ao meu lado, como eu prometi, o Dr. Guido Bigarin está de volta para a gente falar sobre as últimas publicações. O que o senhor traz de novidade? Bom, eu tenho alguns blogs que nós estamos publicando livros e revistas eletrônicas. Isso. Né? No setor de livro, nós temos o blog Bibliografia sobre Uberaba, onde se publica livros de diversos autores sobre a cidade. Sim. E tem um blog de autores uberabenses, que aí publica a obra de autor uberabense, seja de poesia, seja peça de teatro, seja entrevista. Então, nesse blog agora, Bibliografia, nós lançamos a História de Uberaba e a Civilização no Brasil Central, do Ildebrando Pontes, cuja primeira edição em papel foi em 1970. Tem 53 anos, fez agora no ano passado. Então, ela foi reeditada mais 2 vezes, mas só a metade. Dividiram, porque era um livro muito grande. A primeira edição saiu... a primeira edição de um tipo muito pequeno, saiu com mais de 600 páginas, sem nenhuma ilustração, porque não havia recurso para isso. E então foram editadas mais 2 edições assim, divididas, volume 1 e volume 2, só que o volume 2 nunca foi lançado. Então nós lançamos agora eletronicamente a obra integral, baseada lá na primeira, que é a completa, que por sua vez foi baseada no manuscrito que o Ildebrando deixou. Porque essa obra, a História de Uberaba, que é a obra básica da historiografia de Uberaba, é a base de tudo, essa obra, o Ildebrando foi encomendado pela prefeitura no governo do Guilherme Ferreira, em 1930 em diante, fim de 1930 em diante, a escrever uma obra sobre Uberaba, porque ele já vinha pesquisando. Certo. Aí até ele não colocou o nome de história, colocou o município de Uberaba, que era o título original. Certo. Mas esse livro é fantástico. As pessoas podem acessar gratuitamente, pode imprimir, porque o direito autoral já trouxe algumas amostras? Não, eu trouxe das revistas, da capa do livro, não. Mas nesse livro, A História de Uberaba, nós temos pelo menos 4 capítulos importantíssimos. Um é a história política de Uberaba, que ele conta a história durante 100 anos, os bastidores, as lutas políticas do Partido Liberal e Conservador no Império e os partidos republicanos. E ele fez um levantamento também de todos os cursos d'água do município, mais de 700. E ele colocou lá tudo a respeito de cada um, inclusive a quilometragem de todos eles. Até de córrego de 700 metros. E esse conhecimento geográfico dele? Não, ele era engenheiro agrônomo. E aí ele começou, ele foi formado em Uberaba, no Instituto Zootecnico de Uberaba, e fazia medições de fazendas. Certo. Mas nós não sabemos como que ele conseguiu fazer esse levantamento na década de 20, há mais de 100 anos. Sem o aparelhagem que nós temos hoje, é muito mais fácil. E ele também fez aí, nesse livro, tem publicado um vadimécum de toda a legislação municipal. Porque a legislação municipal no Brasil começou após a Constituição Republicana. Certo. Porque antes, no Império, os municípios, as câmaras de vereadores eram executivas. Era poder executivo, não era legislativo. O legislativo ficava para as assembleias provinciais. E aqui em Minas era Ouro Preto, etc. E aí, a partir da República, foi da Constituição de 1891, englobou na Câmara. O regime ainda continuou camarista e também parlamentarista em nível municipal, mas só que a Câmara, a partir daí, ela passou a englobar o Poder Executivo e o Legislativo. E aí começaram as leis municipais. Ele pegou todas as portarias, todas as resoluções, as leis e os decretos, e explicando cada um deles o assunto. Então, a própria evolução histórica de Uberaba está ali. E fez também um levantamento
de toda a composição da Câmara de Vereadores, desde a primeira, que foi instalada em 7 de janeiro de 1837, sob a presidência do capitão Domingos, até a última da República Velha, que com o golpe militar desencadeado em outubro de 1930, que levou Getúlio ao poder, aí as câmaras foram todas extintas, né? E criou-se um governo civil e um governo militar, até depois transformar em município, a partir de 31. Então, o Hildebrand, nesse ponto, ele fez isso. Então, essa obra, agora, ela está com acesso completo através desse blog. Ô, doutor Guido, o senhor tem monitorado, porque o senhor já tinha me contado sobre essa publicação, tem uma série de pessoas fora de Uberaba. Não, acessado, o senhor tem monitorado esse acesso? Aí é o seguinte, desse livro, nós estamos editando quase que mensalmente também, uma obra fundamental que eu acho que é só Uberaba que tem, o Diário de Uberaba, feito pelo médico Marcelo Prata. Ele aposentou-se, ele exerceu a profissão de medicina no Rio, aposentou-se e voltou para Uberaba. E aí, aproveitando a aposentadoria, ele se dedicou a fazer esse levantamento, além de outras obras. Mas esse Diário de Uberaba... Que tem o blog, né? Tem o blog específico. Aí ele me pediu, nós criamos um blog para ele. Diário de Uberaba. Então, publicando. Blogspot. Diário de Uberaba. Até o blog, por causa do Google, não pôs por Diário de Uberaba, pôs Diário Uberabense. Como para clicar, mas o título da obra é Diário de Uberaba. Aí, mas procura assim Diário Uberabense. É só jogar no Google, blog Diário Uberabense. Esse vai ter mais de 15 mil páginas. Que isso? Cada volume está tendo 1.000 páginas. Agora, ultimamente, por exemplo, agora, foi editado essa semana o volume 12, referente a um ano só 2014. Então, tudo que aconteceu em Uberaba, ele anotava dos jornais e anotava e comentava também, tem comentário dele. Então, está lá. E nós vamos publicar até 1920, até quando veio a pandemia, ele fez. Então, é uma coisa formidável, né? O Uberaba está toda lá, todos os detalhes, toda a vida social, política, administrativa, esportiva, porque ele registrava tudo. Então, nós temos esses 2 livros importantes que foram lançados agora. Futuramente, nós vamos lançar uma série. Foi lançado também um livro interessantíssimo, porque quando o Uberaba Esporte, existia um time que foi criado dentro do Uberaba Esporte, que era o Red and White. Esse Red and White acabou ficando independente e o maior rival que o Uberaba Esporte teve. Então, o Rui Trida, que é um grande empresário, ele publicou um livro importantíssimo sobre justamente uma rivalidade sem igual. Ele mora em Brasília. Então, também está publicado no blog, lá de bibliografia sobre o Uberaba. E vamos publicar agora o primeiro romance brasileiro que teve como conteúdo o futebol, foi escrito e publicado em Uberaba, em 1922, por um engenheiro também civil, Pascoal Totti Filho. Nós vamos publicar, só tem um exemplar na Biblioteca Nacional. Conseguimos uma cópia, já está em fase de digitação e revisão, e vai ser publicado também nesse blog Bibliografia sobre o Uberaba. Quer dizer, além de preservar esse conteúdo fantástico sobre a história de Uberaba, vocês também estão fazendo um contato com outros grandes centros que tinham informação. Esse contato eu estou fazendo através de 3 revistas eletrônicas que eu estou lançando. A Primax, que é só de obra minha, sobre cinema, sobre literatura, sobre filosofia, história do Brasil. E tem uma outra revista chamada Nexus, que são meus trabalhos referentes ao Uberaba, estudos regionais. E tem uma terceira, que é essa aqui, a Silvio. Você pode mostrar? Essa é de autores uberabenses. A respeito, por exemplo, o primeiro número foi sobre o Zé Humberto Henriques, já no número 4. O segundo número foi sobre o Jorge Alberto Nabuti e Maria Aparecida. O terceiro número foi sobre o visual em Uberaba. E o 4º número
é esse aí sobre os compositores ítalo-uberabenses. Nós tivemos uma coincidência no começo do século passado, vieram essas três pessoas, o Rigoletto de Martino, o Renato Frateschi e o Loreto Conte, eles vieram em Uberaba e atuaram em conjunto, inclusive simultaneamente, na música uberabense. E eles não se limitaram só a dirigir a orquestra. O Renato Frateschi só viveu de música. A profissão dele era maestro, professor de música, escrevia também no Lavoura. Que hoje leva o nome, né? Lá no nosso conservatório. Eles deixaram mais de 200, 300 composições, todos eles, inclusive o Loreto. O que menos atuou, o De Martino e o Renato Frateschi viveram em Uberaba e faleceram aqui o tempo todo. O Loreto Conte depois foi para São Paulo e o Rio, dirigiu orquestra de cassinos lá no Rio. Mas antes ele atuou muito em Uberaba e também fez composições musicais aqui. Então esse número é dedicado a ele. Agora, esse autor uberabense é mandado para o Brasil e para os países de língua portuguesa. Agora, como também a revista Nexus. Agora, essa revista, Primax, que é sobre cinema, sobre literatura, inclusive universal, essa tem um interesse geral, ela está sendo editada em português, espanhol e inglês. Cinema, ficção e poesia. Então, como ela está sendo editada nessas três línguas, nós mandamos a edição em português para todo o Brasil, para todos os países lusos, e a edição espanhola para toda a América Latina e Espanha, e a inglesa para o resto do mundo, porque hoje o inglês é a língua universal, né? E vai para a China, vai para o Japão, vai para todo mundo. Eu estou mandando para 130 países. Que loucura, já chegou porque tudo é eletrônico, tudo e-mail. Eu fiz um levantamento de e-mail dos principais jornais, principais universidades, entrando nos... Porque hoje todo mundo tem blog, todo colégio, toda universidade tem blog, todo jornal tem blog, até portal, né? Então, você tem tudo à disposição no Google. E eu fiz esse levantamento, cadastramos e toda edição mandamos isso. Então é uma presença. E uma coisa que eu fiz de propósito é colocar o nome de Uberaba bem na frente. Uberaba Brasil, porque vai para outros países, eles não sabem onde é o Brasil. Vai ser muito interessante todo esse trabalho que o doutor Guido está fazendo, porque está chegando aí a chancela da Unesco, o nosso Geoparque, Terra de Gigantes, que vai ser um carimbo da Organização das Nações Unidas para lançar olhares para o Brasil, e nada mais interessante que você ter a história de Uberaba contada dessa forma, com tanto... Olha, eu tenho assim, por exemplo, a revista Silfo e a Nexus, elas são, uma é dedicada a estudos regionais e a outra autores uberabenses. Eu mando para o Brasil inteiro mais de 10 mil exemplares. Eu tenho mais de 10 mil e-mails cadastrados no Brasil, de universidades, das principais cidades brasileiras, de todos os estados. E a Primax já tem 19 mil exemplares, que eu mando uns 10 mil e pouco para o Brasil, e já tem quase 9 mil no exterior. Para todos os países europeus, todos os países africanos. A África tem 50 países. Eu mando para 48. Porque os outros dois não têm ainda nem blog. Porque é o Sudão do Sul, que se fez agora, está numa guerra, saiu na Guerra Civil, e um país que ninguém nem sabe, chama Saara Ocidental, que é o país mais novo do mundo. No Saara Ocidental ainda é disputado pelo Marrocos. Quer dizer, eu procurei, eles não têm nem blog, nada lá. Então não dá. Mas a África tem 50 países, rapaz. E tem coisas surpreendentes. A África do Sul, por exemplo, tem uma universidade com mais de 300 mil alunos, coisa que o Brasil não tem. Então é surpreendente o mundo. Agora, como diz aquele famoso do Canadá, o Macmillan, o mundo virou uma aldeia global. E virou mesmo. E ele percebeu isso há 40 anos atrás. Ele viu e está cada vez mais. E você tendo uma língua como o inglês, que é uma língua universal, né? Um instrumento, é uma língua até muito sintética, né? É uma língua que não tem nem um terço do vocabulário do português. Nós estamos até tendo dificuldade nas traduções, porque você coloca um termo que não tem em inglês, por exemplo, arraial.
Arraial de Uberaba. Quando saiu lá no Google, a tradução que é feita pelo Google, saiu Festival de Uberaba. Porque eu falava em banda antes, o Google já pegou. Aí eu tive que contratar uma tradutora para fazer uma revisão. Tradutor traidor. Você vai chegar num ponto que você não vai encontrar. Não o correspondente tem que pegar o que tem que pesquisar. Não, dizem, né, que o inglês tem mais ou menos uns 80 mil vocábulos. E o português uns 240 mil, quer dizer, é uma coisa extraordinária. É uma língua instrumental, né? O inglês é igual ao facilitar. latim. Eu falo que o inglês é o latim da contemporaneidade. O latim era a língua universal. E ele era sintético. Depois ele se dividiu e tal. E o inglês agora ocupa o mesmo caminho, mesma função. Né? E ele é sintético, e isso tem eu acho que tem vantagens, mais vantagem do que desvantagem. Com certeza, eu estou falando, estou me lembrando quando eu trabalhei em Brasília, eu fiquei 4 anos, tive o privilégio de ter estudado inglês aqui no CCAA, e quando eu fui para Brasília, nós recebíamos lá delegações da África, do Japão, da China, da Alemanha, todo mundo falando inglês. Não tinha outra forma. Eu falo que a última geração que não estudou inglês, só estudou assim pouco, a minha. Porque já os meus filhos, meus netos, todos sabem inglês, eles fizeram curso específico, porque na minha época não existia. Por exemplo, o Instituto Brasil e Estados Unidos, foi fundado em Uberaba, foi o primeiro. Sim. Foi no meados da década de 50. Sim. 55, mais ou menos, meu professor Leonardo Smith, foi iniciativa do Murilo Jardim, ele fundou. Hoje é nome de rua, Leonardo. O Leonardo Smith foi muito importante aqui em Uberaba, um holandês que veio para cá e foi diretor desse instituto. E ele... aí eu já não podia fazer, porque eu já estava morando em fazenda e vindo de charrete para o Diocesano, para o Marista. Sim. E depois eu fui estudar no Rio. Então, aí no Rio eu fui ser interno, no internato. E não tinha condição. Naquela época, no currículo, não tinha. Não, tinha o inglês, mas o inglês, o francês, o próprio latim, que eu estudava em colégio, não é a mesma coisa. Alguns até grego, né? Não, eu tive aula de grego também, porque eu fui fazer o clássico. Eu tinha grego clássico, tinha alemão, porque o meu professor era alemão, professor de grego, tinha alemão, grego, latim, português. Não tinha inglês, você acredita? Tinha um francês, que era um professor francês. Mas inglês não tinha, no clássico, você acredita? Mas porque estava ainda no começo. Alguns Estados Unidos, depois disso, desenvolveu muito mundial. E o inglês. O inglês já vinha com muita importância da Inglaterra. Desde o século. Mas não era tanto. Primeira, Segunda Guerra. Mas aí havia uma coisa. A língua comercial, a língua era o inglês. Mas a língua da cultura era o francês. No Brasil, isso foi até quase meados do século passado. Tanto que muita gente mandava os filhos para estudar em Paris. Né? Exatamente. Na Sorbonne. Não, até as moças tinham que aprender piano e francês. Quem não soubesse falar alguma coisa em francês, já era assim, discriminado. Olha, então, você vê... ventos da cultura que a gente, infelizmente, tem que encerrar aqui. Nosso tempo estourou, mas o doutor Guido Bilharim vai voltar, vai ser o nosso colaborador. A gente já sabe que ele está sempre por aqui, tá bom, doutor? Perfeitamente, com a maior satisfação. Por hora, muitíssimo obrigado. Pois não. E STV Cidade, noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Sabe aqueles momentos com a família, sentados à mesa, momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes? Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter Café Silva. Café puro, direto da roça. Produzido com tecnologia sem contato manual. Para uma qualidade diferenciada, deixa a gente fazer parte desses momentos da sua vida. Telefone 034 991 59 39 39. Atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor.
voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade para informar que professores da Rede Municipal de Educação aderiram à paralisação anunciada na semana passada e também iniciada, como nós tivemos a cobertura aqui no ISTV Cidade por parte dos servidores públicos municipais. Os professores estão reivindicando aumento no ticket de alimentação, também aumento salarial e mais professores para atender principalmente a rede de atenção à infância e adolescência. Estudantes da rede municipal que precisam ser acompanhados por professores que, segundo a movimentação dos professores, não vem sendo atendida a contento pela Prefeitura Municipal. Diante da deliberação de greve pelos sindicatos educadores, o município informa que vai adotar medidas para assegurar a prestação de serviços públicos e de educação considerados essenciais nos termos da legislação vigente. A gente acompanha, claro, a movimentação dos professores. A informação que a gente tem é de que a adesão está muito forte na rede municipal de ensino. E nós traremos para vocês as informações aqui no ISTV Cidade. A Prefeitura informa também que 80% do quadro de profissionais em anos em séries do quadro de profissionais do ensino fundamental e 100% do quadro de ensino infantil precisam ser mantidos de acordo com a legislação. Nós vamos ouvir o sindicato para saber como está a manutenção desses percentuais exigidos pela administração municipal. Mudamos de assunto no ISTV Cidade para falar de um guia de doces de Peirópolis. Quem está organizando este guia é a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, o professor Alberto Costa, que é representante da UFTM, fala sobre o projeto. Confira. Então, o Guia dos Doces é um projeto de extensão universitária, cadastrado dentro da Pró-Reitoria de Extensão Universitária da UFTM. É um projeto de valorização da Associação Comunitária de Artesanatos e Doces Caseiros de Peirópolis. É um projeto que a gente vem desenvolvendo desde 2019, desde o segundo semestre de 2019, e agora nós vamos fazer a divulgação e a linha do tempo da Associação Comunitária de Doces Caseiros. Então, já está em andamento, está para ser publicado o guia com a fala das doceiras, com a sequência e a evolução da própria associação de doces. Então nós estamos fazendo o trabalho de salvaguarda, o trabalho de valorização dessa cultura popular, né, que são os doces desenvolvidos na comunidade de Peirópolis. Além do professor Alberto Costa, nós ouvimos também Angélica Lemos, que traz mais detalhes a respeito deste projeto que envolve o Guia de Doces de Peirópolis. Confira. Esse catálogo ele vem sendo plantado há muitos anos. É um projeto de extensão da coordenação do professor Alberto, que iniciou as ações em 2019. Na época eu também estava em Uberaba e uniu essas histórias das doceiras, né? O intuito era essa recolha das histórias das doceiras. O nome Deixar a Boca Cheia d'Água, ele tem dois significados muito fortes. É uma expressão popular, deixar a boca cheia d'água, de que a mulher não falar. Então tem a ver também com esse empoderamento feminino, né? E também o deixar a boca cheia d'água quando você vê um doce de Peirópolis, né? Então, ao contar a história das doceiras, conta também a história do protagonismo da mulher no lar, enquanto também geração de renda, tá? A feitura é artesanal, portanto não há conservantes. Então por isso que o guia está dando um olhar para esse tipo de doce. A história da associação acompanha também essa troca geracional. Então elas herdaram receitas dos doces de suas avós e elas, ao longo do tempo, foram fazendo modificações mínimas nessas receitas para atender a critérios, né, de taxas de açúcar e outros, mas continua sem conservante, tá? A feitura é artesanal, ou igual elas falam, o ponto do doce é no braço, no mexer no braço e no olhômetro, então elas têm um domínio, né? E um outro ponto também muito forte, que é a questão
de manter enquanto uma salvaguarda, né? Preservar esse saber popular, porque a gente sabe que o desafio hoje é passar para as próximas gerações, né? De voltar ou continuar preservando esse gesto de fazer o doce. E quando perguntado para elas durante esse projeto de extensão que iniciou em 2019, o que tem no doce de Peirópolis, as doceiras respondiam: tem amor, tem carinho, tem dedicação. Então, por isso que a gente está tentando, é uma tentativa de estampar nas páginas essa história doce, que é das doceiras de Peirópolis, da Associação Comunitária de Doces Caseiros e Artesanato de Peirópolis. E com isso nós chegamos ao fim de mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade, Uberaba.